Então, meus queridos, vamos dar início aí a essa nossa aula, onde nós vamos falar da parte de leis de Morgan, né? Que é conhecido também como negações de proposições compostas. O material, né? Você tem aí, então vem comigo. Então vamos que vamos. Primeiramente, nós vamos trabalhar a parte teórica, e nessa parte teórica, o que nós temos, né? A negação de uma proposição, simplesmente negar, é modificar o valor lógico. Então, você simplesmente vai modificar o valor lógico de uma proposição, né? Então, você tem o seguinte, eu tenho lá, eu posso ter uma proposição P, que ela pode ser verdadeira ou falsa. É como que fica a negação dessa proposição P? Primeira coisa, o símbolo desse modificador é um tio ou uma cantoneira, né? Então, fica a negação de uma verdade é uma mentira, e a negação de uma mentira é uma verdade, né? Então, nós modificamos. E aí, só lembrando que a negação da negação, né, é a própria proposição, né? Se você nega duas vezes, você volta para a sua proposição original. E aí, nós temos várias coisas para negar, né? Então, primeiro, quando eu vou negar uma proposição simples. Então, negando uma proposição simples. Então, por exemplo, eu tenho a seguinte proposição: Carlos é professor. Eu tenho aí a proposição Carlos é professor, e aí tem várias maneiras de eu negar essa proposição Carlos é professor. Eu posso negar como? Carlos não é professor. Eu costumo dizer que essa negação é a negação que vem que vem à cabeça da maioria, né? Mas nós podemos dizer também que não é verdade que Carlos é professor. E eu poderia dizer também que é falso que Carlos é professor. Então, poderia negar de todas essas maneiras aí, né? De todas essas maneiras. Além da negação de uma proposição simples, nós temos a negação de uma proposição categórica. O que é uma proposição categórica? Negação, por exemplo, de todo A é B. Como que fica a negação de todo A é B, né? Onde nós estamos negando isso aqui, ó. A negação de todo A é B é nem todo A é B. Essa é a mais comum. O segundo tipo de negação é pelo menos um A não é B. Esse pelo menos um, ele pode ser substituído pelo algum. Algum A não é B,
né? Então, nem todo A é B, pelo menos um A não é B, algum A não é B, né? Então, nós temos tudo isso daí para negar o todo. Aí, algumas pessoas, elas pensam o seguinte, a negação de todo A é B não é nenhum A é B? Não. Não, né? Porque quando você tem um todo, você tem assim, ó, todo A é B. Quando você fala nem todo A é B, então você está saindo dessa região. Quando você fala pelo menos um A não é B, você está saindo dessa região. Algum A não é B, você está saindo dessa região. Quando você fala nenhum A é B, observe que eu estou trabalhando com ele aqui, ó. Então eu não preciso chegar ao extremo para poder negar o todo A é B. Nós temos também a negação do algum A é B. E aí, a negação do algum é o nenhum. Aí sim, né? Então, a negação do nosso algum A é B é nenhum A é B. Algum brasileiro é honesto. A negação é nenhum brasileiro é honesto. Lembrando que a negação é você modificar, tá? É você modificar a nossa proposição. E a última é a negação do nenhum. Nenhum A é B. Aí a negação fica algum A é B. Lembrando que esse algum, ele pode ser escrito como pelo menos um, existe um e assim vai, né? Nenhum brasileiro é feliz. Algum brasileiro é feliz. Essa é a negação. Observe que são coisas que podem, né, te dar pontos, né? Te dar pontos aí em questões em que você dominando essa parte do raciocínio lógico, né? Você vai achar bem tranquilo mesmo. Nós vamos agora falar da negação das proposições compostas. Aí sim é o que nós chamamos de as negações, né? Do que nós chamamos de leis de Morgan, né? Nós chamamos aí de leis de Morgan, que são as leis de De Morgan, que eles chamam também, tá? Então vamos lá, olha só. Negação da disjunção e da nossa conjunção, né? Lembrando que a disjunção é o nosso ou e a nossa conjunção é o nosso e, né? Então, ou e o nosso e, né? É o que nós temos aí. Então, como fazer a negação da disjunção? Como fazer a negação da conjunção? Eu coloquei os dois juntos porque você faz a negação de um usando o outro. Olha só. A negação da nossa disjunção é você negar as duas, eu chamo isso de negação plena, e modificar o conectivo para e. Então, a negação da nossa conjunção é a disjunção e da disjunção vai ser a conjunção. Aqui, ó. A negação do A e B é o nosso negação de A ou negação de B. Então, essas são as nossas negações. Como provar que, de fato, isso é a negação? Olha só. Vou pegar aqui a nossa tabela verdade, AB. Aí vou fazer A ou B. Vou fazer A e B. Vou fazer negação de A, negação de B. Aí vamos fazer a negação de A ou negação de B. E aqui embaixo eu vou fazer negação de A
e negação de B. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Lembrando que para você ter uma boa ideia dessas tabelas verdades, você tem que assistir a aula de lógica de primeira ordem. Verdade, falsidade, verdade, falsidade. Aqui o nosso A ou B, o nosso ou, nós vimos lá que ele seria verdade. Então, verdadeiro, 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 falso. No E prevalece a falsidade. Então, verdade, falsidade, falsidade, falsidade. A negação de A nada mais é do que você modificar a proposição A. Então, vamos modificar a proposição A. Vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a B, modificar B. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aí agora nós vamos fazer a negação de A ou negação de B. Então vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Observe que essa daqui, ela é o contrário dessa daqui. Então, observe que nós temos que uma é o contrário da outra, né? Então, de fato, a negação do E é você negar as duas e mudar o conectivo de conjunção para disjunção. Agora, aqui embaixo, negação de A e negação de B. Então, aqui essas duas, né? Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Verdadeiro e falso é falso. E verdadeiro é verdadeiro. Então, observe que essa daqui ela é o contrário dessa daqui. Então, de fato, nós temos que a negação do ou é o nosso E. Como assim? Vamos ver um exemplo, que é como vai aparecer para a gente. Então, faça a negação de. Aí vai aparecer assim para você, ó. Carlos é professor ou Ana é advogada. Então, ele vai trazer algumas sentenças que na sua cabeça, às vezes, não vai ter nada a ver. Né? Ah, não vai ter nada a ver aquela sentença e tal. Mas lembrando que não é o seu raciocínio lógico. O raciocínio lógico tem toda uma estrutura por trás. Então, o que você tem que olhar? Ah, isso é uma proposição composta. E aqui, o que nós temos é uma disjunção. Então, nós vamos fazer a negação. E fazendo a negação, como que vai ficar isso? Carlos não é professor e Ana não é advogada. Lembrando o seguinte, eu poderia negar o Carlos é professor como Carlos é engenheiro? Não. Nada impede que eu seja professor, eu sendo engenheiro. Nada impede. Eu poderia ser engenheiro e também ser professor. Eu tenho que deixar bem claro que eu estarei negando essa proposição, tá? E como que eu negaria? É só Carlos não é adulto e Ana é artista. O que você tem que focar? O que manda na proposição composta é o conectivo. Então, você tem que vir aqui, ó. Primeira preocupação. Lembre-se que a proposição composta, né, ela tem que ter um conectivo. E a negação,
quer dizer que você vai modificar. Então, se você vai modificar, obrigatoriamente, essa conjunção, ela se transformará em uma disjunção. Então, a primeira coisa que você tem que observar, tá? Você vai mudar o conectivo. E aí você nega. Quando você estiver trabalhando com a disjunção e a conjunção, você nega. Modifica o conectivo, conjunção vira disjunção, disjunção vira conjunção e nega. Carlos não é adulto, nega. Carlos é adulto. Ana é artista, nega. Ana não é artista. E aí nós temos certeza que você estará modificando o valor lógico dessa proposição, tá? A próxima dupla, aí você vai identificar o porquê que eu estou trabalhando em dupla, essas negações, é a negação da disjunção exclusiva e da bicondicional. Olha que legal. A negação da nossa disjunção exclusiva, lembra que a disjunção exclusiva é o nosso ou, é a bicondicional. E a negação da bicondicional é a nossa disjunção exclusiva. Uma é a negação da outra, né? Por quê? Você lembra que a disjunção exclusiva, ela dava a ideia de diferença e a bicondicional dá a ideia de igualdade. Então, se uma dá a ideia da diferença, o outro dá a ideia de igualdade, então qual a negação da diferença? A igualdade. Qual a negação da igualdade? A diferença, né? Então, vamos ver se isso procede. Vamos lá. Eu tenho aqui uma proposição A, B, né? Aí nós vamos fazer ou A ou B e vamos fazer a disjunção exclusiva. Então, aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora vamos para cá. Na nossa disjunção exclusiva, se acontecer ou uma coisa ou outra, é verdadeiro. Na primeira linha, não aconteceu ou uma coisa ou outra, então é falso. Na segunda linha, aconteceu ou uma coisa ou outra. Lembra que a gente pega e fala, olha, prevalece a diferença. Na terceira linha, aconteceu ou uma coisa ou outra, verdadeiro. E na última linha, não aconteceu ou uma coisa ou outra, então é falso. Agora, na nossa bicondicional, né, nós guardamos como igualdade, né? Igualdade. Então, nós vamos analisar. Aconteceu uma igualdade na primeira linha? Verdadeiro. Aconteceu uma igualdade na segunda linha? Não, falso. Aconteceu igualdade na terceira linha? Não, falso. E aconteceu uma igualdade na quarta linha? Sim, verdadeiro. Observe que quando você olha para essa e quando você olha para essa, elas são contrárias, né? Elas são contrárias. Isso quer dizer que uma é a negação da outra, né? Então, se eu falasse assim para você, ó. O Carlos é professor ou 2 mais 1 é igual a 3, né? Como que ficaria a negação disso? Carlos é professor, então observe, você não tem que modificar as proposições, você só vai modificar o conectivo. Então, Carlos é professor se e somente se 2 mais 1 é igual a 3. Então, nesse caso aqui, você não vai
modificar as proposições. O que você vai fazer? Você vai manter as proposições, você só vai modificar o conectivo. E a negação de Carlos é professor se somente se 2 mais 1 é igual a 3, ou Carlos é professor, ou 2 mais 1 é igual a 3. E está faltando ela, né? Que está sozinha. Que é a nossa condicional. Então, vamos para a negação da condicional. A nossa condicional é o nosso se, então, dentre outros, né? Que é a nossa setinha. Ela é muito importante. As bancas adoram, qualquer banca. Você vai fazer concurso, pode ser Instituto Verbena, pode ser Sebrasp, FGV, Consuplan, IDECAN, Quadrix, IADES, qualquer uma gosta desse conectivo. Então, a negação do nosso se, então, você mantém a primeira e nega a segunda. Eu costumo chamar isso de Vera Fischer, onde você mantém a primeira e nega a segunda. Olha a prova disso. Eu tenho A, eu tenho B. Aí eu vou fazer a nossa A e B. A então B. Aqui eu vou fazer a nossa negação de B, para fazer a nossa A e negação de B. Para você ver que é a mesma coisa. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí agora eu vou fazer o nosso se então. Lembrando que aqui nós aprendemos que o Vasco não deve aparecer antes do Vasco. O Vasco não deve aparecer antes do Flamengo. Se o Vasco aparecer antes do Flamengo, isso é falso, né? Então vamos verificar. Verdadeiro, então verdadeiro, 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 então falso, falso. A consequência de uma verdade nunca pode ser uma falsidade, né? Se for uma falsidade, tá errado. Falso, então verdadeiro, verdadeiro, falso, então falso, verdadeiro, né? A consequência de uma falsidade pode ser qualquer coisa. A negação de B, ela vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E agora A e B. A e não B, que é essa com essa, com E. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Aí quando você olha para essa e quando você olha para essa, você percebe que elas são contrárias. Então, isso quer dizer que a negação do se então é você mantém a primeira e modifica a segunda. Então, vamos ver como que isso vai ficar em um exemplo. Ó, se Carlos é professor, então o brasileiro é cool. Como que fica a negação? A negação vai ficar, você mantém a primeira, Carlos é brasileiro. Carlos é professor. E, olha, modificando o conectivo de novo, né? E o brasileiro não é cool. Então, observe, são regrinhas para a gente poder seguir. E essas negações, toda prova de concurso cai, né? Toda prova de concurso acaba caindo esse tipo de negação, esse tipo aí de teoria, beleza? Vamos lá, meus queridos. Vamos com a nossa parte de resolução de questões. Vamos lá. Olha só. Julgue os itens abaixo.
Todos os cachorros gostam de ossos. A negação dessa proposição é: algum cachorro não gosta de ossos. Olha só, a negação do todo é o nem todo, é o algum, é o pelo menos um. E da maneira que está feita a negação, algum cachorro não gosta de ossos. O item está correto. Vamos que vamos. Todos os cachorros gostam de ossos. A proposição nenhum cachorro gosta de ossos é uma forma equivalente à proposição apresentada? Errado. Você usar o nenhum, ficaria nenhum cachorro não gosta de ossos. Porque ele quer uma equivalência. E o que é essa equivalência? É você reescrever aquilo dali. É manter os seus valores lógicos. Item de número 3. Considere a proposição. Se hoje tem jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, não irei para a faculdade. A negação dessa proposição é, lembre-se, a negação do se então é você manter a primeira e negar a segunda. Então, se eu mantenho a primeira, como que fica? Hoje tem jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo e irei para a faculdade. E aí, ó, letra A não pode ser, letra B, hoje tem jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo e não irei para a faculdade, errado. A terceira, letra C também não, letra D também não, letra E de eu vou passar, olili, olalá. 4. Assinala a alternativa que apresenta a negação lógica da sentença. Se Thaís vai à praia, então, novamente o se então. Olha que coisa maravilhosa, né? A negação do se então é você manter a primeira e negar a segunda. Então, Thaís vai à praia. E não gosta de comprar na quitanda. Então, quer dizer que, olha a alternativa A. Não, Thaís não vai à praia. Olha a B, também não. Olha a C, Thaís vai à praia e gosta. Não. Thaís vai à praia e não gosta de comprar na quitanda. Alternativa correta, letra D, de dá para passar. Olelê, olha lá. Olha a 5. Considere a proposição abaixo. Jairo não é formado em exatas e Márcia é formada em humanas. Esse E, ele vai virar ou. E aí você nega. Então vai ficar o Jairo é formado em exatas ou Márcia não é formada em humanas. Então, a alternativa correta, vamos ver? Ó, aqui tem E, então não pode ser. Jair é formada em exatas ou Márcia não é formada em humanas. Alternativa correta, letra B, de bora passar.
olelê, olalá. Questão de número 6. Considere a seguinte proposição. Se amanhã for feriado, então Ricardo não irá trabalhar. Novamente, a ideia do se então. Observe como as bancas gostam, né? Então, você, mantém a primeira. Amanhã é feriado. E nega a segunda. Ricardo não irá trabalhar, então vai ficar irá trabalhar. Então, amanhã é feriado e Ricardo irá trabalhar. Alternativa correta, letra A, de amor, de aprovado, de aleleque, leque. Considere a seguinte afirmação. Se Júnior é auxiliar técnico de controle externo, então ele prestou um concurso. Assinale a alternativa que contém uma negação correta, tá? Uma correta negação lógica para a afirmação apresentada. Então, vamos lá. Nós temos aqui novamente o se, então. Então, você mantém a primeira, então, Júnior é auxiliar técnico de controle externo e ele não prestou um concurso. Então, vamos lá. Alternativa correta, letra A de amor, letra A de aprovado. Questão 8. Dada a proposição, se hoje tem jogo do Brasil na Copa, hoje não terá expediente de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição. Novamente, um se, então, né? Então, você mantém a primeira, hoje tem jogo do Brasil na Copa e terá expediente de trabalho. Então, não é letra A, porque aparece o se, não é letra B, porque aparece o se, não é a letra C, porque hoje não tem jogo do Brasil, não é a letra D, porque hoje não tem jogo do Brasil, olha a letra E, hoje tem jogo do Brasil na Copa e hoje terá expediente de trabalho. A alternativa correta, letra E, de eu vou passar, olelê, olalá. Olha um do Instituto Verbena. Qual é a negação da proposição? A criança gosta de brincar de bonecas e não gosta de brincar de carrinhos. O E vira ou, e aí vai ficar o quê? A criança nega. A criança não gosta de brincar de bonecas ou gosta de brincar de carrinhos. Isso quer dizer, então, que a alternativa correta vai ser, vamos ver, olha a letra A, letra A apareceu o E. Olha a letra B, a criança não gosta de brincar de bonecas ou gosta de brincar de carrinhos. Letra B, de bora passar, olelê, olalá. As últimas, a barata sempre mente. A barata tem uma saia de filó. A barata disse, todas as minhas saias são de filó. Admitindo a veracidade das 3 afirmações acima, julgue os itens abaixo. Então, as 3 afirmações são: a barata sempre mente, falso.
Esse verdadeiro, né? A barata tem uma saia de filó. A barata disse: todas as minhas saias são de filó. A negação de a barata sempre mente é a barata nunca mente. Olha o sempre aqui. A negação de a barata sempre mente é a barata nem sempre mente. Então quer dizer que esse item está errado. 11. A negação de todas as minhas saias são de filó é: existe saia minha que não é de filó. Perfeito. A negação do todo é o nem todo, é o pelo menos um, tá? Então, isso quer dizer que esse item está correto. Eu sou o professor Carlos Sbrobo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.